Meu Graças a querido, tudo Deus. bem? Como é que você tá? Deixa eu fechar uma porta aqui. Peraí, gente. Aham, Tiago, se apresenta. tranquilo. Tudo bem, gente? Bom dia, graça e paz. Eu sou o professor Tiago de Mello, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo na Universidade de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. E tenho também ministrado cursos de farmacologia para alunos de todo o Brasil. E, em paralelo, também escrevi um livro chamado Biblioquímica, que fala sobre as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. E aí Bárbara. me chama a atenção muitas coisas que têm acontecido recentemente no nosso país, no nosso mundo, e esse também é um tema que a gente pode abordar hoje, porque eu encaro a Bíblia como um livro de regras atemporais. O que a gente tem vivido nesses dias, inclusive, me chama muita atenção sobre isolamento, a Bíblia já falava, sobre lavagem das mãos, a Bíblia já citava, inclusive o consumo de alguns animais chamados impuros. Você abrir lá em Levítico, capítulo 11, 19, fala sobre o consumo de morcegos, de que não seria indicado, né? Moisés falando para Arão, não coma morcegos, Levítico 11, 19. E no livro que eu escrevi, hoje eu fazendo uma revisão no capítulo 4, eu faço uma citação, Gisela, alertando sobre os possíveis riscos, né, de várias endemias virais por conta do consumo de morcegos. Isso eu escrevi há 5 anos atrás, né? E a Então, gente vamos. hoje vivenciando uma realidade, né, da desobediência do homem. Quer dizer, a orientação existia, embora Moisés não conhecesse nada de micro-organismos, vinha ali a bênção de Deus falando, não faça isso. Agora, é interessante porque provavelmente, se não tivéssemos passado por isso hoje, quando alguém falasse assim, não coma morcego, diria assim, mas que absurdo. Claro que não é para comer morcego. E eu fico imaginando você há 5 anos atrás escrevendo isso, mas como Uhum. você é um homem de Deus e sabe dar um passo na fé, você escreveu, né? Porque você teve essa É, unção, essa uhum, moção. Mas, gente, não é incrível? Eu pego cada coisa é. maravilhosa, assim, sabe assim, preceitos que são de imunologia, você vê lá na Bíblia, é Uhum, uma coisa impressionante. Depois a gente podia falar e fazer sim, sobre o seu livro. Gente, o livro dele é o máximo. tá bom. Depois você mostra a capinha e Nossa, onde o pessoal pode comprar, mas seria muito legal a uhum. gente fazer um sobre ele. O que você acha? Ó, estão Legal, vamos pedindo fazer para sim. repetir o Levítico. Repete o Levítico, Levítico por favor. 11, 11, versículo 19. Deixa eu até pôr 11, aqui. 19. Então, Tá. deixa eu escrever aqui. Ah, não tá indo. Peraí. Levítico 11, 11, 19. 19. Gente, não é 19. demais? Depois Meu também, só de quebra, abra depois em Provérbios 25, 27, quando Salomão fala, comer muito mel não é bom. Ou seja, a dieta low carb, tem um princípio bíblico também, de que o excesso de carboidratos não vale a pena. E assim vai. Amei. Amei. Você sabe quando a Vai gente lá, vou fazer essa pega para mim, por favor, live livro, né? sobre. Lá Quando no a gente for armário. fazer essa live, eu vou pedir para alguns padres estarem assistindo. Aí eu já vou fazer Vai ser uma um bom enquete prazer. com eles, Né? qual é o melhor horário para que todos possam Sim, estar. Mas essa de Provérbios é o maior alegria. máximo. Não, mas essa 25, de 27. Levíticos, falando de morcego, É, quando eu falar para o Rock, ele vai cair para sim. trás. Meu Jesus! Porque Bom, publicações da Nature desse ano mostram, né, que foi por olha. consumo de morcegos. A semelhança genômica do vírus encontrado em humanos e em morcegos ela é muito alta. E por isso a principal suspeita é que seja mesmo do consumo de morcegos crus da região de Wang. Né? Peraí, me conta esse negócio. A genômica. A genômica é quando se faz o sequenciamento genômico do vírus encontrado nos morcegos e depois nos humanos, a semelhança estrutural deles é muito alta. Então, vincula-se que a primeira exposição aconteceu nessa feira de Wuhan, numa feira que se vendia vários produtos de origem marinha, mas também vendia-se os morcegos. E dali foi o caso número 1, né, E aí, detectado. essa genômica é apenas com o coronavírus ou tem algum outro?
tem outros tipos de vírus. O morcego, por exemplo, estima-se que o ebola também foi adquirido através do consumo de morcegos. Ah, Então, é? várias endemias virais por consumo de animais que nós não deveríamos nos expor. Você sabe o que eu acho incrível? Porque assim, a gente brinca e fala, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza jamais. E quando a gente transgride a natureza, a gente sempre tem uma consequência, não é verdade? É isso aí. É isso aí. Impressionante. Ah, eu tô quase querendo fazer essa live só sobre isso, né? Ó, o livro é esse, ó, José, lá. Só para mostrar Olha, aqui o livro, olha. a mostra, ai, gente, esse livro é bárbaro. Fala aquela que os judeus já sabiam que criança não tinha vitamina K ao nascer. Fala lá. Ah, você lembrou, nossa, gente, que eu dei uma aula onde a Gisela estava presente, foi um prazer, né, participar daquela pós-graduação, e eu citei um fato de que a vitamina K é uma vitamina que foi conhecida apenas em 1934, né, tem esse nome, vitamina K, e é até curioso, porque muitos nutricionistas falam vitamina A, B, C, D, E, mas não tem vitamina F, G, H, por que que pula diretamente para cá? Foi Isso. uma das últimas vitaminas a serem elucidadas, mas a letra K em homenagem à estratégia da coagulação, que no alemão se escreve coagulation. Coagulation. Então foi um químico chamado Peter Dunn, que ao oferecer uma dieta rica em lipídios para galinhas que não estavam comendo gordura, percebiam que elas recuperavam o fator da resposta de coagulação. E aí o que tem a ver com os judeus dessa história? Hoje toda criança que nasce, ela recebe, a primeira injeção dela não é uma vacina, não é nenhum outro tipo de medicamento, é simplesmente vitamina K, vitamina K1. Uhum. Quem trabalha no hospital aí sabe da administração do Canaquion, vitamina K1. Porque todo bebê nasce com níveis muito baixos de vitamina K. Dessa E forma, como é que a Bíblia coloca isso? Como é que você percebeu que eles já sabiam disso? isso. Então, a Bíblia propõe os seus filhos, né, na época dos judeus, de que a circuncisão deveria acontecer somente no 8º dia. Eu fiquei perguntando por que no 8º? Porque na época não tinha como fazer a reposição de vitamina K. E aí, a partir da amamentação ao longo dos dias, o indivíduo chega na plenitude de vitamina K no 7º dia. Ou seja, a partir do 8º, havendo uma pequena cirurgia feita, né, no órgão genital dos homens, não haveria ali o risco de sangramento. Ou seja, se Abraão tivesse desobedecido simplesmente a dica de fazer a circuncisão um pouquinho antes, esses meninos seriam vulneráveis a sangramentos graves. Inclusive, Jesus foi também circuncidado no 8º dia, como diz lá no livro de Lucas, o médico que Olha que escreve bárbaro. na Não, é descrição. sensacional. E provavelmente, como se trata de uma vitamina lipossolúvel, através da amamentação e pelo leite materno, né, é que elas iam Ela vem. sendo, né, elas iam sendo suplementadas, vamos dizer assim. Não, Isso. olha, o pessoal está encantado. Você vai digitar aqui, por favor, o nome do livro. Peraí, caiu meu lápis. Você vai Eu vou digitar mostrar o primeiro livro. a E em figura. seguida, você vai... Ó, gente, é biblio, que ele já pegou lá da tabela periódica, as letras, química, tá? Gente, esse livro... E o meu como nome é o está aqui em nome cima, desse estão colocando o homem meu que tá com a nome. doutora Gisela? Gente, é o Tiago seguinte, de Melo Costa Pereira. Tiago de é Melo o Costa Pereira. doutor Tiago Melo, que eu tive a grata satisfação. Você sabe que eu fui fazer uma pós-graduação que foi foi lá na FAPES com a Andrea Andréia. Flix, uma querida, e foi fazer de nutrição infantil. E eu fui assim seca, né? Porque com tanto bebê que estava nascendo, né? De toda aquela proposta que eu tinha. Você sabe que depois do meu 52º caso, eu parei de contar. Olha, eu tive, até então, eu tive 53 bebês, porque uma teve gêmeos, e recentemente, porque eu já parei de contar, uma outra pessoa da comunidade Canção Nova também está grávida de 2 meninos. Mas, em função disso, porque aí todo mundo assim, quem vai cuidar dos meus bebês? Blá, blá, blá. Eu falei, gente, eu preciso me atualizar, porque o Roquinho tem 40
22 anos. Então, faz um pequeno tempo que eu não vejo criança. Então, na época dele, eu tinha uma outra profissão e eu tinha governanta para ele. Quer dizer, eu fiz muita coisa. Aliás, eu não fiz muita coisa que mãe normal faz, né? Bom, mas aí eu fui. E foi... Olha, eu vou dizer assim, se essa pós teve... o que foi bom para mim foi ter conhecido você, além da Andréia, claro que eu não conhecia, conhecer você, conhecer a Gina. A Gina fez uma live comigo anteontem, aquela mulher de Deus, né? E conhecer pessoas maravilhosas, sabe? Então, eu tô, assim, encantada. Agora, Thiago, você vai escrever o nome do seu livro, por favor. Você tem como digitar aqui embaixo, você já viu? Tá, eu vou escrever aqui, vou escrever. E aí, enquanto isso, eu falo. Então, Química. Tá? Onde ele linka todas toda a química com a Bíblia. Gente, é uma coisa extraordinária. Não, tem um fora Instagram próprio dele, né? Gente, a aula do Thiago, eu nem falo pra vocês. Ah, Ele que imita o bondade. Silvio Santos certinho. Então, em Mas você tá determinados brincando comigo. momentos... Não fala isso. Gente, eu adorava. Gente, aliás, eu vou pedir para a Andréia, por favor, me deixar assistir novamente quando você voltar. Porque realmente essa sua aula não existe. Porque, gente, ele deu uma aula... Não, ele deu uma aula... Mas agora... Peraí. Ele deu uma aula da coisa mais chata, que quando você tem todo o curso que você faz, que é como é que é? Não é iniciação científica, metodologia científica. Gente, tem coisa mais chata? E eu pensando que ele ia chegar com aquela tranqueira. Gente, ele deu a aula mais diferente. Aliás, vou te contar uma coisa. Sabe aquele site russo que você pega todos os arquivos e baixa? Eu cheguei com essa informação e o Rock não sabia. Ele ficou encantado. Então, gente, essa aula foi o máximo, além de conteúdo e tudo. Bom, vamos então... Gente, o máximo. Depois você vai encerrar a live falando de novo do negócio do morcego em Levíticos, porque tem muita gente entrando. Pessoal, convidem pessoas para entrar nessa live, porque vocês vão ter oportunidade de perguntar coisas incríveis e ele está aqui para você. Então, ele falou, vou fazer com seus seguidores sim, e vamos colocar à disposição. Bom, sabe o que eu queria saber, Thiago? Como é que hoje, por exemplo, você é uma pessoa que está exposta também na mídia social, qual é a pergunta, se você tivesse que elencar uma, qual a pergunta que mais as pessoas têm feito a você nesse período? Nesse período, a respeito da farmacoterapia do Covid-19, as esperanças depositadas de uma forma muito quente sobre a hidroxicloroquina, e eu tenho colocado mais cautela sobre isso, né? Então, no meu Instagram e também no próprio YouTube, chamado Farmacologia na Prática. Então, YouTube, qual é o nome? Farmacologia na Prática. Farmacologia na Prática. Farmacologia na Prática. E o seu Instagram? Farmaco na Prática. Farmaco na Prática. Tá, gente? Vocês têm que sempre assistir as nossas lives com lápis e caneta ou alguma coisa na mão, porque sempre tem coisa legal para anotar. Então, repetindo, o YouTube do Thiago Farmacologia na Prática e o Instagram? Farmaco na Prática. Tá, então o que o pessoal eu acabei fazendo, anteontem eu fiz uma revisão, apresentando o que é o vírus, quais as possíveis estratégias que já estão em desenvolvimento nos estudos a nível mundial, onde que o Brasil se insere nisso, e um pouco mais de cautela em relação às respostas que tem tido com a hidroxicloroquina. De fato, ela precisa ser estudada, mas nós não podemos, de forma alguma, começar a disseminar isso para uso de pessoas fora dos hospitais, em consumos, comprando em farmácias, e pacientes com doenças autoimunes ficando à mercê porque não tem outro tratamento. Então, eu colocando aí um ponto de esperança em algumas drogas, algumas perspectivas, e contando um pouco também sobre os exames diagnósticos, porque não adianta falar, os testes estão chegando no Brasil, mas como é que eles funcionam?
Na verdade, existe um tipo padrão ouro, chamado RT-PCR, mas chega no mercado agora esse pequeno kit, que é feito através de medidas de anticorpos, né? Mas a gente precisa interpretar, não basta apenas comprar o exame e achar que, a partir dali, se deu negativo, eu estou com a vida tranquila. Existe uma forma de entender como que esse exame passa a dar positivo. Ele não é tão sensível quanto os tradicionais usados aí pelos hospitais, ok? E Tá? aí... Bom, isso tem Bom, sido as perguntas, né? Agora, vamos começar dessa maneira tão fácil e clara que você fala. Por que que ele é tão... por que que ele é tão perigoso a nível de contaminação? Por que que ele é de fácil... Seria proliferação? Eu não sei se essa a nomenclatura correta. é disseminação, né? Disseminação, ele é facilmente disseminado e se aloja muito facilmente nas células humanas. A característica dele, que a gente tem aprendido ao longo de 3 meses, né? Que é o tempo aí que a gente conhece o Covid-19, ele entra através de uma fechadura que existe nas nossas células, chamada ECA2. Essa ECA2 é uma proteína que está lá na porta, então imaginemos como se o vírus quisesse entrar, ele vai inserir uma chave numa fechadura de nome ECA2. Essa proteína ela tem uma função fisiológica maravilhosa, ela não é ruim para nós, mas o vírus reconhece essa proteína e passa a entrar com mais facilidade. E aí, a partir dessa entrada, que é rápida, não é? Esse vírus consegue escravizar a célula e passar a produzir proteínas à mercê, né, do próprio sistema. Ele escraviza e daqui a pouco ele bota fogo no barraco, entre aspas, e nesse fogo no barraco, novos vírus surgidos entram em outras células, havendo então uma taxa de replicação viral muito rápida ao longo de 5 a 7 dias. Uhum. Então, o problema maior desse vírus é a chance de disseminação, que é numa proporção quase de 1 para 3, um indivíduo exposto passa a contaminar outras 3 pessoas, e ele não manifesta sintomas nos primeiros 5 dias. Esse é o problema. Então, se Uhum. você saiu de casa de uma forma à toa, não, porque hoje eu preciso respirar melhor, eu preciso fazer exercício com meu amigo que eu sempre marquei, minha corrida de manhã eu não posso deixar de fazer. E aí ele estava já com o vírus, sem você saber, porque ele não manifestou nenhuma tosse, nenhuma febre, pode haver, de fato, um contato com esse vírus e vocês dois apresentarem os primeiros sinais e sintomas depois de 4, 5, 6 dias. Se Perfeito. nesse intervalo, Gisela, ele faz um exame porque ele comprou lá na farmácia ou conseguiu com alguém aquele teste do drive-thru, que tem muita gente visto aí nos outros países, né, como na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, o exame não vai dar positivo. Porque o que o exame detecta é a presença de anticorpos, chamado o grupo IgM e IgG. Então, às vezes, por uma confiança excessiva sobre os testes, fala, ai, que bom, eu estou limpo. Mas, na verdade, existe um período chamado de janela imunológica. Ou seja, o indivíduo é exposto ao vírus, mas ele ainda não produz anticorpos suficientes para serem detectados no exame. Uhum. E isso pode gerar ainda mais um efeito dominó, que a Tá. pessoa se considerando, entre aspas, não exposta, ele passa ainda a continuar contaminando sem saber. Uhum. Tá. E então essa é o modo como ele se propaga. Seria então correto dizer, Tiago, que justamente as crianças estão menos vulneráveis a eles, porque elas têm menos receptores desse ECA2? ECA2. Então, Gi, estudos experimentais mostram o oposto com a ECA2. Quando se mede a expressão de ECA2 em ratos jovens, né, adolescentes e ficando mais adultos, a expressão de ECA2 vai caindo ao longo do tempo. Nós não temos ainda esses dados experimentais em humanos. Tá. Então, como a fisiologia dos ratos se parece muito com a nossa, essa é apenas uma hipótese. Uma Ok. hipótese. Okay? Tá. Mas que a Ok. gente ainda, de fato, é curiosa a ideia, por que as crianças são tão menos vulneráveis a um fator de patogenicidade maior, embora ele possa colonizar a criança. Então, nesse caso, nos próximos meses, vai haver, de fato, um espelhamento, entender como o sistema imune da criança se Uhum. desenvolve, para a Uhum. gente tentar copiar o que a criança faz. Mas, Tá de fato, certo. os Ok. idosos, Ok.
Tiago, antes de você continuar, nós estamos com 181 pessoas aqui, não quero perder a oportunidade. Fala do curso que você dá, porque, gente, é muito legal. E nessa fase o pessoal está muito dadivoso, né? Estão fazendo cursos. Conta desse curso e por onde que elas entram. Para incentivar, né, o estudo em casa. Inclusive, a gente faz já há quase um ano um curso online de interações entre medicamentos. Esse é um curso mais voltado para os profissionais da área de saúde, pode ser médico, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêuticos, psicólogos, biomédicos, enfim. E esses, quando vão fazer o curso, se surpreendem porque, quando fizeram a farmacologia clássica nas graduações, ela é pouco abordada, não há tempo suficiente. A maioria das vezes, esse curso é oferecido na parte básica. A pessoa está terminando de ver fisiologia e vê farmacologia, acha que vai ver de novo na área profissional, não vê, e aí ele entra no consultório, no hospital, e muitos depois confessam para mim, Tiago, eu estou virando quase um prescritor de receitinha de gaveta. Eu estou ali agindo porque algum colega me indicou, ou então fiz uma pequena atualização, e na verdade, quando eu vejo um paciente que faz uso de mais de 5, 6 medicamentos, eu nem tenho ideia do que o outro pode fazer com o outro. Então, esse é um curso que permite uma atualização você dentro de casa, com uma parte que já é gravada e outra parte que a gente compartilha através de webconferências ao vivo. Então, a Gisela já teve essa oportunidade, porque foi nossa aluna na primeira turma, vai voltar agora e de novo. nessa nova eu vou entrar, porque é imperdível. E, Tiago, dá só um gostinho para o pessoal. O que surpreende muito, vamos falar interação droga-droga, e você podia também dar uma interação droga-nutriente, eu não sei se você vai abordar isso, claro. Só para dizer para as pessoas, meu Deus, eu tenho que fazer esse curso. Então vamos lá, vamos supor alguém que chega com um quadro de infecção urinária no hospital e é prescrito rapidamente para ele a clássica, né, prescrição de ciprofloxacino ou norfloxacino para ele tomar durante 3 dias, de 12 em 12 horas. Se o prescritor não orienta a melhor forma de administração, que deve ser 1 hora antes das refeições ou 2 horas, se ele tomar próximo à refeição ou com suplementos de cálcio ou polivitamínico, a absorção do antibiótico pode cair até 60%. Uau. Se não ocorrer a absorção, não cair na corrente sanguínea esse antibiótico, ele não chega na urina. Se ele não chega na urina, qual vai ser a interpretação? Depois de 2 dias, ainda com agravamento da infecção, já começa a pergunta, por que não funciona? Será que eu comprei genérico? Será que era o de marca que eu deveria comprar? Ai, meu Deus, agora eu estou com medo. Será que a bactéria é resistente? Na verdade, não. É o princípio. Então, a gente sabe hoje que as quinolonas, como, por exemplo, norfloxacino e cipro, se complexam com vários tipos de cátions. Cálcio, magnésio, zinco. Em vez de ir para o vaso sanguíneo, ele vai para o vaso sanitário. E você perde a absorção. Então, o que eu quis dizer? Às vezes é um indivíduo que paga convênio, vai ao médico, procura exame laboratorial, compra na farmácia, mas o ponto final é como se fosse um jogador de futebol, vai levando a bola até a cara do gol. Na hora de chutar, ele chuta para fora e perde o gol. Nesse, então, o objetivo aqui é abençoar os profissionais de saúde com o conhecimento da farmacologia aplicado ao cenário brasileiro, que é um problema que a gente vive também, que a maioria dos livros são traduzidos e não revela a nossa prática diária de substâncias ativas que estão ao nosso redor. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante, porque nós, nutricionistas, não podemos mexer no medicamento. A gente não dá e não retira. Mas você pode orientar o paciente, olha, você está tomando nesse horário? Tenta tomar nesse. Faz uma mudançazinha de horário e você vai ver como tudo melhora. Então, gente, para nós, mas o que eu vou querer saber? Remédio eu não posso dar, mas você pode orientar. Ou pior hipótese, que a pessoa seja assim tão engessada, pergunta para o seu médico se ele autorizaria você, ao invés de tomar nas refeições, tomar de 1 a 2 horas. Qualquer dúvida, eu entro em contato com ele, sabe? Você tem que fazer essa ligação, tá? E se essa nutricionista está querendo fazer, você manda estudo, tá? Que aí o Tiago conta para a gente, escuta, o que eu posso mandar para ele para convencê-lo. Bom, isso é uma coisa. E de nutriente, Tiago, o que você pode estar dizendo? De nutriente que envolve interação? Por exemplo, pessoas que sofrem... Você está tomando um remédio, você está tomando um remédio, um medicamento, mas de repente um determinado alimento, num determinado horário, com ele
pode não ser muito interessante? Ok. Por exemplo, pessoas que fazem tratamento para hipotireoidismo e tomam T4, chamada tiroxina. A tiroxina deve ser administrada no mínimo 40 minutos antes de qualquer refeição e qualquer Isso. suplemento. Então, a gente sabe que T4 se complexa também facilmente com cálcio. E aí, de fato, também ele é perdido nas fezes. Pessoas que às vezes são tratadas com suplementação de T4, falam, olha, você está agravando seu quadro de hipotireoidismo. E, na verdade, não é uma disfunção agravada da glândula tireoide, e sim também por uma interação no momento da absorção. Outro Exato. caso simples, pessoas que tomam anticoagulantes, né, como a varfarina, que atua inibindo a ação da vitamina K. E aí, se eu tiver pacientes que agora mudaram a dieta e entraram no veganismo e aumentaram o consumo de verduras, nesse paciente ele não pode comer verduras à reveria, em excesso, porque ele compromete, ele atrapalha o efeito do anticoagulante. Então, para você ver que até no caso das verduras, em algumas situações, deve-se ter um consumo constante e não oscilado, porque também se ele abole, e o que pode estar acontecendo agora no nosso país, porque o acesso às verduras tende a piorar pelo seu próprio custo e as pessoas não vão com frequência nos supermercados, estão preferindo mais os pacotes. Então, se ele mantém o tratamento com varfarina e cai a exposição aos produtos esverdeados, que têm vitamina K, ele fica vulnerável a hemorragias, a sangramentos. E, Thiago, porque normalmente o médico vai pedindo exames para ir acertando a dose, não é isso? Isso. A dose é Agora, acertada por um exame laboratorial chamado exato. INR. Então, Uhum. aí é exatamente isso que o professor Thiago está falando, porque de repente você faz um exame, você está naquele consumo maravilhoso, tudo bonitinho, acertado. De repente, tchum, você cai totalmente, o exame vai mudar, não é? Vai mudar. Então, A tá. média que desses medicamentos, para se acertar a varfarina, leva-se mais de 4 meses, 6 meses para chegar numa dose ideal. Escuta, Thiago, tem novos medicamentos, uma classe nova, que eles, de repente, já tenham, digamos assim, colocado essa questão da vitamina K de uma maneira melhor, isto é, você pode tomá-lo e pode consumir a vitamina K nas verduras? Com anticoagulante, sim. A nova classe é chamada o rivaroxabano, que é uma droga mais cara, tem nome comercial de Xarelto. Então, de fato, ele dá uma maior liberdade ao paciente. Mas, infelizmente, não é a realidade do nosso país, Exato. uma vez que o custo, né, para É. acesso dele é muito alto. Então, você está Uhum. certa, tende-se ao longo do tempo, pelo uso mais seguro da rivaroxabana, ela começar a cair o seu preço e se tornar mais acessível. Mas, Perfeito. enquanto isso, né, no nosso país, pelo uso ainda excessivo do famoso Marevan, requer, então, uma cautela no consumo de verduras. Bom, acho que eu deixei vocês com um gostinho de quero mais, mas aí é lá no curso. Thiago, onde o pessoal se inscreve, fala, como é que é? Então, para fazer a inscrição, você pode entrar em contato lá no nosso Instagram, tem o link lá da bio para fazer a pré-inscrição. Mas qualquer dúvida, você pode enviar um direct, que nós temos uma equipe que vai respondendo a cada um de vocês a respeito de qualquer dúvida, e lembrando que as inscrições se encerram na próxima segunda-feira. Tá. Então, a gente abriu só uma janelinha de uma semana de inscrição, já tem profissional de todo o país. É fantástico o momento da webconferência, porque a gente vai conversando com farmacêuticos do Exército, lá de Roraima, no meio da Ai, o Amazônia, e eu máximo. trabalhando em Curitiba. Ontem mesmo uma reunião que tinha uma equipe de farmacêuticos, de médicos, e os médicos falando, não, de fato, a gente precisa se atualizar nisso. De fato, a gente precisa melhorar o diálogo. Então, é uma forma da gente aglutinar conhecimento e gerar agora um novo grupo de pacientes, de profissionais maduros que entendem de farmacologia de uma maneira homogênea. Uhum. Bom, tem 1000 perguntas aqui já, inclusive sobre o início da nossa conversa, né? Que o pessoal está falando, mas eles falam para os pais esse negócio de vitamina K e do bebê? Então, tem uma série de coisas. Eles já dão a injeção assim que nasce, né? Para os bebês? Vitamina K é padrão. Para todo bebê que nasce, já recebe vitamina K Isso. obrigatoriamente. Então, você nem sai sabendo que seu bebê nem Não, tinha vitamina K. não. E nós estamos aqui, então, falando do coronavírus, das perguntas mais
mais incríveis. Ó, tem gente aqui que trabalha em farmácia e que está ligadíssimo, imagina, sabendo desse Que curso legal, Gi. maravilhoso. E tem que entrar lá no Instagram, no Farmaco na prática. Farmaco Farmaco na na prática. prática. Tá. Bom, Isso. assim que sabemos o que esse abençoado vírus, como é que ele entra no nosso corpo, quais são as perguntas assim que questionam, assim que os leigos estão mais questionando? Quanto aos sintomas, porque ainda há essa dúvida em relação aos jovens, acomete ou não o jovem? Então, de Uhum, fato, no Brasil, a gente tem visto o número de mortes muito alto ainda com os pacientes acima de 60 anos e com comorbidades. O vírus promove na região alveolar um espessamento dessa região com alta possibilidade de secreção. Essa uhum, região agora com muita secreção dificulta a troca gasosa, chamada hematose. Então, por que que comorbidades comprometem? Porque o indivíduo já tem um enfisema pulmonar, já tem comprometimento do alvéolo, e eu boto agora mais secreção, piora o quadro. Ele certo. tem bronquite, ele tem asma, e aí agora, pela obstrução bronquiolar, ele passa a ter menos acesso ao oxigênio. E aí qual é o problema? Nós vamos precisar, quanto mais rápido possível, de intubação com os Uhum, ventiladores, e aí que está a proporção que não se casa. No Brasil, o número de ventiladores ainda é muito pequeno, e isso não há suporte em nenhum local do mundo para entubar todos os pacientes que tenham possíveis problemas com o Covid. Então, até uhum, agora, a nossa conduta, eu mesmo como farmacoterapeuta, e estudo medicamentos, a dica não é falar para as pessoas. A melhor forma de prevenção é agora levar para casa hidroxicloroquina e esperar, se eu tiver um problema, eu já fazer uso. De maneira alguma. Infelizmente, temos visto até uma conduta de prescritores, de médicos, fazendo autoprescrição, levando para casa, fazendo reserva de hidroxicloroquina. E é bom trazer aqui um alerta, porque o tempo dela de meia-vida, Gisela, é de 40 a 50 dias. Meia-vida, nós estamos falando, quando o indivíduo é exposto à hidroxicloroquina, ele leva 40 dias para chegar à metade da concentração plasmática no sangue. Então, poxa, é uma droga de lenta depuração. Permanece presente no sangue por muito tempo e é cheia de uhum, efeitos colaterais. Diarreias, vômitos, perda da visão, da qualidade da visão, perdas irreversíveis. Então, se for de fato um fármaco que funciona, deve ser usado com extremo critério e controle de uso, ok? uhum, uhum. Certo, perfeito. E aí o pessoal querendo já comprar todos, porque tem muito isso, que mania, né? Ai, vai lá, quero tudo, e aí, mesmo que seja necessário para o próximo, o pessoal já está comprando tudo. Eu acho que é um momento Uhum. agora, Tiago, de expressarmos também e exercitarmos a nossa generosidade, né? Isso é uma coisa super Claro. importante, Uhum. né? Amar ao E próximo. e, Tiago, o pessoal tem perguntado, bom, então o problema do pulmão é esse que você citou, mas por que a febre, a tosse, quais são os sintomas e os porquês de cada sintoma? Ok. A febre é ocasionada pela exposição ao próprio antígeno. A presença desse vírus estimula a produção de moléculas bem pequenininhas, chamadas de citocinas. E as citocinas, então, caem na corrente sanguínea, entre elas interferon, interleucina, TNF. E essas substâncias chegam lá no termostato que se encontra lá no sistema nervoso central, chamado hipotálamo. E esse termostato ajusta a temperatura para 37, 38, 39. Então, a febre é originada por uma resposta à exposição a um tipo de antígeno, que não quer dizer que seja Covid-19. Então, aí que está o ponto da vacinação contra a gripe, da vacinação contra o H1N1. Porque se de fato o indivíduo é imunocompetente para responder contra esses outros parasitas, se nos próximos meses ele desenvolve uma febre intensa com um quadro clássico de resfriado, o clínico tem mais chance de chegar mais rápido na resposta. Pode ser Covid, porque o restante ele já estava imunizado. Mas é bom Uhum. lembrar que essa característica comum do quadro infeccioso não é possível discernir de um resfriado ou de uma gripe, porque os sintomas se parecem muito com as outras infecções virais. A tosse gerada é pela própria resposta de broncoirritação, o epitélio pulmonar sendo invadido por esses vírus estimula a produção também de histamina,
A histamina promove um efeito broncoirritativo e ativa o reflexo da tosse. E, portanto, você que chega agora à farmácia comprando um anti-tussígeno para isso, não passa nesse momento, porque a tosse é ainda uma resposta de defesa física, a fim de remover o excesso de muco produzido. Então, aqueles que chegam à farmácia para mascarar sintomas, compra o antipirético, tudo bem, o antipirético de preferência que seja o paracetamol. 2, compra um antitussígeno. Se essa secreção começa a ficar acumulada ao longo da árvore bronquiolar, essa secreção pode se tornar um meio de cultura, ou seja, facilitar o crescimento de bactérias. E aí o indivíduo, além do Covid, pode desenvolver uma pneumonia acompanhada por infecção bacteriana. Portanto, não façam uso de antitussígenos durante essas suspeitas de tosse, que normalmente para o Covid é tosse seca. Mas a secreção acontece mais em regiões mais baixas. Bom, se a gente tem aqui um sistema que fica silencioso de 5 a 7 dias, essa quarentena, que pelo que entendemos é de 2 semanas, então esse pessoal que está em casa vai ser fácil ver quem está ou quem não está infectado, né? Certo, desde que ele não saia de casa. Cada vez que botou o pé na rua, o placar zera de novo. Isso é importante. Adorei. Entendeu o placar zerar? Como diz ela agora, terminou a live, ela falou assim, eu vou agora ao salão, hoje eu quero um penteado diferente, porque chegou o final de semana, já marquei com o cabeleireiro, só vai estar eu e ele no salão, não tem problema. Dali, Gisela, se você voltar para casa, o placar zera de novo. São mais 14 dias aí para começar a contagem. Mas aí vão perguntar, mas eu fui no salão, eu estava de máscara, o cabeleireiro estava de máscara, ele lavou a mão, eu lavei o cabelo, como que eu posso me contaminar? Olha, que pergunta, entre aspas, né, maldosa, mas é verdade, muitos usam esse argumento, né? Então, primeira coisa, saber usar a máscara é fundamental. Se você saiu de casa com a máscara e passou mais ou menos 1h30 respirando nela, ela se umedece. E esse efeito de barreira é abolido. Se você, por um acaso, espirrou nessa máscara, ela ficou molhada, também perde-se a sua proteção. Então, a validade da máscara, ela é somente seca. A busca hoje por máscaras está enorme. Os profissionais nossos de saúde já estão com falta de máscara. E aí, essa conduta de todo mundo querer comprar, o fator isolamento já ajuda para diminuir o consumo dessas máscaras na rua. De fato, você disse que se higienizam a mão, se usam máscaras, a gente vai diminuindo a chance dessa infecção, mas ela não é abolida, porque vão existir momentos que você vai ter aquelas fases de exposição. Exemplos clássicos. Agora mesmo, o infectologista principal que responde pelo governo de São Paulo, que trabalha com Jorge Dória, né, o IP, uma pessoa muito estimada, competente. Vejam, até os próprios indivíduos que trabalham com a infectologia e dão as dicas diárias também são vulneráveis. Ele está com Covid-19, a gente não vê ele mais nas reportagens. Então, o que eu quero dizer? O Covid, ele não olha se você é da área de saúde, se você é o cabeleireiro, se você é o rapaz que está dirigindo o ônibus. É uma doença democrática. Isso faz a gente aprender como que devemos nos comportar nos próximos dias. O ideal, se pudermos, então, trabalhar em casa, que façamos isso. É fato que existe uma outra asa da história, que é o fator econômico. E aqui eu não estou julgando aquele que precisa sair para defender a sua família. E aí precisamos agora nos reajustar ao longo dos próximos dias. Não é? Até porque o Brasil não pode parar. Inclusive tem uma pergunta aqui, e máscara de pano, que na ausência dessa máscara estão fazendo máscara de pano, como é que ela funciona? De pano, a ideia é mais diminuir material particulado, as poeiras, que tem uma gramatura maior. Mas a literatura não mostra que as máscaras de pano deixam o vírus para trás, porque ele é muito menor do que as tramas do fio que se faz nas máscaras de pano. Então, ele pode ser um pequeno anteparo, mas não de eficiência semelhante às máscaras cirúrgicas, nem tampouco às N95. Ou seja, se um médico entrar no hospital com máscara de pano, ele não está, de fato, protegido de maneira alguma. Tá? Mas é apenas um primeiro anteparo.
professor Enio Alves da Silva Júnior, que a gente andou conversando, e eu perguntei qual é o peso molecular do corona, né? Ele disse que ninguém sabe nada, mas é em torno de, acho que 500 nanogramas. E que uma pessoa, quando Nanômetro. espirra sem nanômetros, né? E quando uma pessoa espirra sem proteção, se você está assim com ele na sua saliva, tal, se fosse o da tuberculose, ele alcançaria de 20 a 22 metros. Então, você imagina a extensão. E que essas máscaras mais simples, elas têm proteção para 300. Mas quando elas ficam úmidas, justamente elas esgarçam e esses de 500 tipo corona vai passar por ele, né? Uhum. É uma coisa interessante, já pensou se o Papai do Céu nos ensinasse, só com um dia, colocasse o ar para ficar colorido, de modo que a gente pudesse enxergar o ar entrando na Gisela, saindo, entrando no Rock, saindo, a gente vendo, nossa, que interessante, aquilo que ele respirou agora entra em mim, porque isso é verdade. Dentro de um ônibus é isso. Então, ainda bem que a gente tem um ar que não vemos, mas para hoje Exato. seria didático, né? A gente poder botar um corante no ar e ver essa diversidade, né, de narinas que ele pode passear, levando gotículas com Covid. Tem uma pessoa aqui no live perguntando assim, se pacientes com câncer podem usar as de tecido de algodão para fazer tratamento. Agora, nossos pacientes que estavam em tratamento, a maioria dos profissionais pediu para não sair de casa, de esperar um pouco antes de continuar o tratamento, porque além de tudo eles vão se expor em locais que são o quê? Hospitais, né? E aí, tá tendo essa conduta também, Thiago? Também, querida. O ideal é que não saia de casa, mas infelizmente aqueles que estão em protocolos de quimioterapia, e aí vem os grandes desafios das famílias. Interrompa o ciclo ou não? Qual é a fase, né, do quadro tumoral, o estadiamento? Então aí são casos analisados de forma particular. De fato, a máscara de pano é apenas um anteparo, mas não para a prevenção de qualquer tipo de vírus. E, Thiago, o pessoal está perguntando assim, será que essa quarentena vai ser suficiente? Porque se tem aquele período de 5 a 7 dias que o vírus está ali sem sintomas, será que nesse período ele já foi suficiente para contê-lo? A gente tem dois pontos aí de resposta. Olhando para os outros países, a gente sabe que não. Se for a quarentena de 14 dias, como se espera, né? Nos cursos que a Itália levou, a Espanha, os Estados Unidos e a própria Inglaterra agora, estima-se que ainda a gente está no começo dessa grande ladeira, infelizmente. Mas foi importante tomar essa decisão na semana passada, para que a gente já pudesse mudar a inclinação dessa curva. Mas, de fato, ainda nós estamos um pouco distantes desse pico que alguns patologistas estimam que seja ainda no mês de maio para junho. Tá, porque a Itália, a gente sabe que demorou muito para entrar na quarentena e um dos motivos de estarem desse jeito é por causa disso, não é? Sim, sim. É isso. Agora, o restante eu não sei, porque eu acompanhei de Portugal. Portugal foi bem expressivo, tá? Lá todo mundo quietinho há muito tempo. E não sei na Inglaterra, mas eu acho que nós aqui estamos muito bem orientados, né? Eu acho que essa curva, se Deus quiser, vai ficar bem achatadinha logo, logo, porque eu acho que nós estamos fazendo, assim, o máximo para que isso não venha a se tornar uma pandemia aqui, né? Nós temos tido um comportamento exemplar. A Inglaterra mudou de estratégia a semana passada, ao ser publicado um trabalho no Imperial College, dizendo, olha, se vocês não mudarem a estratégia, a coisa vai piorar. Porque a ideia lá era o seguinte, vamos imunizar o povo de uma maneira espontânea e quem for complicando vai sendo internado. Quando mostraram para eles qual era o nível do sistema de saúde da Inglaterra e o número de pacientes, eles mudaram radicalmente a sua decisão. O próprio príncipe Charles agora está com Covid-19. Então, para você ver, a realeza, né, está com Covid, a Rainha Elizabeth sempre fugindo aí, ela já está reservada, mas isso também é um aprendizado para nós, né? Se nós não tivéssemos tomado essa decisão, que inclusive eu tenho que bater palma para todo o Brasil,
Porque às vezes são cidades que ainda estão naquela situação assim, puxa, mas eu não tenho um caso, eu estou aqui no interior do Maranhão, da Bahia, interior de Tocantins, o que que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver porque na sua cidade não tem UTIs com ventiladores em grande quantidade. Então, se por um acaso essa pandemia invadir o nosso interior, pensando até nos índios, claro, por que não? Então, nós podemos passar por situações muito parecidas com a gripe espanhola, Pelo amor de infelizmente. Deus. Nossa, gripe espanhola, credo. Tiago, para a gente, eu acho que daqui a pouquinho, né, eu falei que a nossa live ia ser rápida, que rapidamente íamos chegar no momento assim que nós deveríamos terminar. Para encerrar, explica de novo, porque aí tem uma moça que pegou a conversa no meio, o que que faz o placar voltar a 0-0 de novo? A brincadeira do placar voltar saiu de Muito casa, boa. você foi novamente exposto a uma possibilidade de entrar em contato com o vírus. Então, a contagem agora com seu filho, quando chega em casa, ele fala assim, meu filho, vem aqui, dá um beijo papai está aqui com você tantos dias. Não, mas o fato de você ter ido à rua e voltar, você pode ter sido exposto ao vírus, não manifesta sintomas nos próximos 4 ou 5 dias, mas ainda continua tendo a chance de contaminação. Eu sou um profundo amante do voleibol, gosto de correr, e eu tenho sofrido muito nesses dias, porque eu gosto de correr às 5 da manhã. Às 5 da manhã não tem ninguém na praia, mas mesmo assim eu opto por ficar em casa, porque eu sei que eu posso ser aquela janela do placar e que ao chegar em casa, imagina, se porventura um dos meus familiares for contaminado, não seria muito pior fazer o isolamento do isolamento? Você imagina o que é isolar uma criança de 6 anos dentro de um quarto? Isso não vai acontecer. Nossa. Não vai acontecer. Então, isolar um idoso é mais fácil, mas isolar entre os seus, o isolamento é algo muito grave, porque são 14 dias. Então, Exatamente. tentem, ao máximo, aqueles que puderem, preservar as suas famílias ficando em casa. Essa é a nossa dica. Tiago, olha, te agradeço demais, mas a gente vai fazer uma outra live sobre o seu livro, tá? E confrontar as coisas, assim, bioquímicas, de imunologia, de fisiopatologia com a Bíblia. Querido, eu deixo você para as últimas palavras, né? Que você queira deixar aqui para os meus seguidores, que certamente serão seus seguidores a partir de agora, quem ainda não for. E vamos nos despedir. Vamos lá. Querida, a primeira coisa, eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer poder trabalhar com você, uma pessoa tão competente, que tem zelado pela nutrição de muitos, muitos pacientes do nosso país, e zelado com amor, um amor que exala lá de cima. Você sabe, né, que você tem sido canal de bênção, e o Espírito Santo passa na sua vida e abençoa. Então, minha dica é continue sendo sal dessa terra e luz desse mundo. Sal para fazer gosto para as pessoas, para fazer diferença e para iluminar, principalmente hoje que os luzeiros precisam estar lá em cima para poder iluminar aqueles que estão ainda perdidos, sem esperança. Nós temos que ter a esperança e ter todo dia a nossa memória, aquele que nos traz esperança. Esse é um só. E, de fato, a Bíblia nos ensina tantas coisas, né? E aí fica a dica aqui também para quem tiver interesse sobre o livro, né? Aqui, ó, Biblioquímica. Biblioquímica. Gente, isso é bárbaro. É um trocadilho, né? Bíblia de Bíblia. Mas muito bacana. Muito. As evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Então, aqueles que também tiverem interesse em saber apenas sobre o livro, temos também um Instagram só para ele, que é o Biblioquímica __. Tá. E a meta aqui é a gente poder criar uma janela de diálogo e a gente bater mais papo sobre saúde para abençoar as pessoas e fazerem elas ficarem menos doentes. Papai do Senhor já nos ensinou várias regras quanto a isso e a tomada de decisão, grande parte da nossa saúde não está vinculada com o uso de medicamentos, e sim com hábitos saudáveis. Amém. Bom, gente, agradecer a presença de vocês, na certeza que nós vamos fazer outros lives com essa criatura maravilhosa de Deus, tá bom? Minha amiga, obrigado. Tem um monte de gente dizendo que já está seguindo você. E quem sabe nós nos encontremos no curso, né, de interações, que é maravilhoso. Te vejo lá, hein? Te vejo lá no Clube de Interação. Vai me ver, sim, tá? Querido, um beijo grande, muito obrigada. Beijo, querida. Muito obrigado, viu? Fica com Deus.